Queria desejar um feliz sábado a todos vocês, nossa igreja. Nós estamos com muitas visitas, pelo que eu percebi, muitas pessoas que estão conosco, talvez pela primeira vez, também nos visitando, irmãos de outras igrejas. Todos nós possamos nos abraçarmos simbolicamente, que o Espírito Santo nos alcance neste momento para nós todos juntos nos aproximarmos do trono de Deus, na medida em que viemos aqui para adorá-lo neste santo sábado. E a casa de Deus, o templo, é um lugar muito adequado que nos permite vir até juntos, até a presença de Deus. Aos irmãos, aos amigos, as pessoas que estão pelo YouTube, Guilherme já fez esse convite. Todos possamos, nesta manhã, juntos, permitir que o Espírito Santo fale aos nossos corações, que a Bíblia seja aberta e nós possamos, mais uma vez, adorarmos com a nossa presença, com o nosso coração, e que nada impeça que nós, aqui juntos, tenhamos a paz que vem de Cristo. Queridos, nós temos a oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui na presença de Deus, num dia especial, que é o dia de sábado, e cada um cria expectativa. Eu, todo sábado, crio a expectativa de virmos até a igreja e que tenhamos um sábado muito especial. Alguns são mais especiais que outros, mas nós temos sempre a expectativa de que esse sábado seja um sábado em que o nosso coração, em que a nossa vida, de alguma forma, seja tocada, que seja transformada, que seja um dia para ser lembrado e que nos dê a energia, que nos refaça a energia espiritual, para que possamos nos sentirmos mais preparados para o grande dia em que Jesus voltará. Nós cremos nisso, você e eu, e precisamos, cada dia, renovarmos essa esperança, e a cada sábado podemos fazer isso. Neste momento, nós vamos abrir a Bíblia, irmãos, e eu peço que esse seja um momento em que o Espírito Santo possa nos conduzir. Nós temos a oportunidade, a Bíblia é a oportunidade que nós temos de ouvir, de sentir Deus falando aos nossos corações. A Bíblia é uma oportunidade que é dada a cada um de nós, na medida em que a gente tem nesses dias, muitas coisas que nos tiram a atenção das coisas de Deus. A Bíblia ainda deve ser a nossa prioridade. Cada dia, de alguma forma, precisamos achar espaço na nossa agenda para que Deus nos fale, e a Bíblia é Deus nos falando sempre, irmãos. Queria convidar, nós temos um tema hoje, uma abordagem. Eu gostaria para o livro, para a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro. Eu queria que vocês pudessem abrir comigo, os que têm a Bíblia, os que podem usar o aplicativo, o celular. O fato é que, nesta manhã, dei o tema ali: tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Essa foi uma frase que eu acredito tenha acompanhado o apóstolo Pedro durante toda a sua vida. Lá em João, o capítulo 21, é uma cena, é um relato que, com certeza, Pedro teve a sua condição humana
restaurada, assim como a sua condição, sua vida espiritual também, por Jesus. Queria convidá-los a ler, então, segunda carta de Pedro. É uma carta que, ela meio que está, as duas cartas, né, são só 8 capítulos nas duas cartas, e o apóstolo Pedro, ele traz, né, uma espécie de compilação daquilo que Paulo escreveu em tantas cartas, em tantos livros. Paulo, né, nas suas cartas, ele é inspirado por Deus, e aqui Pedro, eu tenho gostado muito de ler as duas cartas, né, a maneira como Pedro escreve é muito parecido com a maneira como Paulo escreve. Antes das cartas de Paulo, né, nós temos a carta de Tiago também, que é uma carta que é para a igreja, que é para nós, nos dias que nós vivemos. Nós temos, então, no relato, né, das cartas de Pedro, aquilo que me parece ser uma compilação de textos e informações e orientações para que nós vivamos como igreja os dias que vivemos antes da volta de Jesus. Nós temos, né, muita informação, e são informações objetivas. Eu poderia falar aqui de vários assuntos, né, ao longo das duas cartas. Eu, obviamente, escolhi, tinha que escolher. A gente tem, né, esse momento aqui do sermão, a oportunidade de, né, fazermos uma reflexão a respeito de muitos temas, né, temas que são mais abrangentes ou menos. O fato é que Pedro, eu escolhi a segunda carta, né, e no capítulo 1 da segunda carta, os versos que são os versos 3 até o verso 8. Queria que vocês pudessem abrir comigo. Eu tenho a versão da nova NVI e da Almeida, mas eu gostaria de ler com os irmãos na versão da nova tradução na linguagem de hoje. Não importa, não tem muita importância, a gente pode ler. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, nos fala assim: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Verso 4: desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons, que prometeu. Ele fez isso, Jesus, Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. À bondade, juntem o conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança, e à perseverança, a devoção a Deus. Essa devoção, juntem a amizade cristã, e a amizade cristã, juntem o amor.
Esses 5 versículos, né, da carta, a segunda carta de Pedro, eles são muito parecidos, são bastante similares ao que, né, Paulo escreve aos Gálatas. Nós temos, né, no capítulo, a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, né, ali a lista, né, aquilo que Paulo escreve, né, dando para nós, nominalmente, né, uma graduação de quais são os dons que nós, crentes, que nós podemos desenvolver pelo Espírito, usados pelo Espírito Santo. Eu penso assim, que tanto aqui na carta, nesses versículos, quanto lá em Gálatas, aqui se estabelece, né, um contraste entre os cristãos carnais e cristãos espirituais. Nós, né, vemos claramente Pedro exortando para que possamos, né, abandonar, né, aqueles desejos, né, aquilo que nos escraviza das paixões, né, da carne. E, obviamente, contrastando com esse aspecto humano, pecador, nós temos o ser humano que vive pelo Espírito, o cristão espiritual. Nós, então, obviamente, né, vemos claramente que a orientação que temos da carta, né, escrita, a carta de Pedro, né, foi escrita mais ou menos no ano 62, mais ou menos 30 anos já depois que Jesus tinha morrido, né, por nós na cruz e ressuscitado. Mais ou menos 30 anos, e ele escreve para algumas igrejas. Uma delas também foi para a igreja, né, dos Gálatas. Então, numa região ali da Turquia moderna, e o início, né, o prefácio da carta de Pedro, ele fala dessa carta, né, para quem que ela era escrita, né, para quais igrejas, para quais pessoas. E como eu disse, a carta ela é relativamente pequena, né, em termos de capítulos, conteúdo. E há aqui uma compilação daquilo que todas as cartas, talvez, de Paulo, né, elas contêm para nós aqui informações que nos orientam nessa nossa jornada na igreja, a jornada cristã, a jornada que nós escolhemos em resposta, né, à nossa vida aqui na terra, uma resposta ao encontro que tivemos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós temos aqui uma graduação, né, Pedro trazendo para a gente, assim como Paulo trouxe, uma graduação de dons do Espírito que nós podemos ter, desenvolver, viver por esses dons como cristãos, né, são as características dos cristãos, dos pequenos cristos, esses dons, essas qualidades, virtudes que nós como cristãos e os cristãos aqui da época de Pedro, ele exortava para que vivessem dessa forma. O contexto da carta traz, né, um momento de muita perseguição para os cristãos. O Império Romano, obviamente, segundo consta na história, o imperador Nero, né, esse imperador sanguinário, ele fazia, né, dos cristãos ali, né,
o seu bode expiatório, enfim, os cristãos, a gente sabe, foram perseguidos, e nós temos, nesse contexto de perseguição e de morte, Pedro escrevendo e exortando aos irmãos para que continuassem com a sua fé, mesmo diante de muitos perigos. Nós hoje não temos, né, um contexto parecido, obviamente, mas nós temos a oportunidade de sermos pequenos cristos, cristãos no século 21, e não deveríamos ter nenhuma dúvida sobre quais são as qualidades e as virtudes de um cristão, de alguém que está na igreja e prega o Evangelho, testemunha de Jesus Cristo. Mais ou menos 10 anos antes, né, Paulo tinha escrito a carta aos Gálatas. E é claro que nesse período houve dificuldades também para aquelas pessoas na igreja, lá da região da Galácia, na região daquelas igrejas para as quais Pedro escreve. Essa carta, né, as informações que elas trazem, não são só orientações. Aqui nós temos, né, através de Pedro, alguém sendo usado por Deus para trazer esperança, trazer uma renovação espiritual, uma renovação e um fortalecimento para que aquelas pessoas lembrassem dos dons, né, do Espírito, os dons maravilhosos pelos quais os cristãos vivem, né? Nós temos, né, o contexto da nossa fé, né? Nós estamos falando, quando a gente fala de cristãos, nós falamos da nossa vida religiosa, nós estamos falando de fé. Nós estamos falando de uma fé que ela tem, né, em nós, né, em cada um de nós, um desenvolvimento e uma realidade única. Cada um de nós é diferente, né? E nós podemos desenvolver esses dons de acordo com o poder que existe no Espírito Santo. E é dessa pessoa, a pessoa do Espírito Santo, que muitas vezes, né, nós, de forma muitas vezes incompreensível, falamos, né, relatamos, quando falamos das nossas vidas, né, do quanto Deus age através de nós e espera, né, de nós. Eu queria, irmãos, que nós pudéssemos, nesses tempos difíceis, entre aspas, difíceis porque nós temos muitas informações. Nós temos aí, eu não sei quantos anos, né, eu vou viver, mas daqui a 30 anos, provavelmente, nós teremos uma realidade, uma abordagem, né, de vida, tanto no contexto da igreja, quanto nas nossas vidas do dia a dia, bastante diferente do que é hoje. Talvez daqui 20 anos. Eu não sei o que nos espera, né? Nós temos aí a inteligência artificial, que já é uma realidade, né? Eu fui dar uma olhada no sermão e, naturalmente, a gente tem hoje ferramentas que te dão um sermão pronto. Basta você dar o tema. A própria igreja, pelo 7Me, nós já temos ali uma inteligência artificial que nos esclarece, basta perguntar, nos esclarece de todas as informações que a igreja dispõe para que a gente possa não ter dúvidas a respeito da palavra de Deus, a respeito
do espírito de profecia. O fato é que nós vamos viver ainda tempos mais difíceis do que nós estamos vivendo. Eu disse assim, a carta de Pedro, ela está exprimida aqui entre Paulo, né, entre as cartas de Paulo, a carta de Tiago, e depois a carta de Pedro são as cartas de João. Eu particularmente, embora tenha em Pedro talvez o personagem que mais me impressiona da Bíblia, a gente nunca para, eu particularmente nunca paro muito para estudar as cartas de Pedro. Eu queria que a gente pudesse fazer, né, eu espero que a gente possa abrir espaço na nossa vida religiosa para a gente poder estudar mais as cartas de Pedro. Eu estou falando aqui dos dons, né, dessa parte específica em que ele exorta, né, aquelas pessoas naquelas igrejas para que pudessem, né, ser pessoas espirituais, né, pudessem desenvolver a sua fé nesse aspecto de terem poder vindo do Espírito Santo para desenvolverem o seu dom, a sua vida religiosa, para que pudessem realmente testemunhar daquilo que nós temos, que é o poder de Deus dado, né, a todos nós, para vivermos uma vida que reflita, né, a Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Então aqui está meio que exprimida, mas, né, se a gente quiser estudar as cartas de João, que o tempo todo, né, fala do amor de Deus, né, e aí a gente vai para o Apocalipse também, que continua falando do amor de Deus, que é a revelação de Jesus Cristo. Mas eu descobri nas cartas de Pedro como um manual realmente, um manual para a gente poder viver, né, tanto no aspecto pessoal quanto na nossa vida aqui na igreja, as coisas que nós fazemos como religiosos, né, o jeito que nós vivemos como igreja, muitas vezes não dá o melhor testemunho para aquelas pessoas que não conhecem a igreja. E Pedro, as cartas, né, de Pedro me impressionam desse poder que existe para os que, né, estão vivendo e podem viver em novidade de vida. Eu queria, então, que a gente pudesse ter essa disponibilidade para buscarmos mais estudar. Só que eu queria também que a gente pudesse, nessa manhã, irmãos, nos atermos naquilo que eu trouxe como tema da mensagem, né? E esse tema ele se relaciona muito diretamente para quem foi o apóstolo Pedro, a pessoa, o ser humano. E é disso que nós falamos. Quando a gente fala, né, de pessoas, quando a gente traz, né, o aspecto pessoal, muitas vezes a gente afastamos, né, a Deus, né? A questão de muitas vezes sermos cristãos, né, formais, nominais, a gente conhece a mensagem, a gente conhece, né, a liturgia, nós conhecemos o que é esperado de nós no contexto de uma organização religiosa, né? E eu queria que a gente pudesse agora pensar um pouco em quem foi o personagem, quem foi a pessoa, quem foi o ser humano, Pedro, o apóstolo. E o relato, a cena que nós temos, né, no Evangelho, a cena que nós temos trazida para nós no capítulo 21 do Evangelho de João, para mim ela traz a profundidade, traz aquilo que
motivou, que transformou, que deu a Pedro a capacidade para viver 30 anos depois da morte de Jesus, com a sua vida, com a sua orientação, com a sua expectativa, com a sua esperança, inteiramente na pessoa de Jesus Cristo. Mas isso também é algo que pode ser uma coisa nominal, às vezes. E o que nós temos aqui, Pedro falando, é que nós devemos viver pelo Espírito. Termos, né, essa experiência de vida em que o Espírito Santo é aquela pessoa, é o Deus que acontece de verdade nas nossas vidas, que são comuns, né? Todos somos, né, pessoas comuns, nós não somos, né, daqui a alguns anos, nós não estaremos aqui, essa igreja estará, se Jesus não voltar, estará, pela graça de Deus, com, né, uma qualidade de membros, com outros membros, que não seremos nós. Isso às vezes deixa a gente preocupado, a mim deixa preocupado, porque embora a gente não tenha uma expectativa de marcarmos esse mundo com a nossa história, né, que seja uma história contada nos livros, ainda assim a gente espera que nossa vida seja de alguma forma relevante. E ela é porque cada um de nós tem, né, esse chamado e esse poder que o Espírito Santo nos dá. Pedro, né, a história dele no Evangelho, a experiência dele, o ser humano que ali estava com Jesus Cristo, o próprio Deus na terra, né, o nosso Emanuel, Deus conosco, o Espírito Santo, né, estava ali. O Espírito Santo estava no momento em que, né, naquela pescaria na beira do mar da Galileia, de novo, Jesus Cristo ressuscitado, ele, né, faz, né, o milagre ali da pesca, né, dos peixes, mas o maior milagre ali naquele momento foi restaurar, né, a pessoa, o ser humano, Pedro, né, e para mim me traz realmente um alento, uma alegria que nós podemos ter na história de Pedro, esse ser humano que nos representa. Eu queria, assim, ao falar, né, de Pedro, também falar, né, eu não gosto muito de pregar, mas a gente sempre tem a oportunidade de alguma forma, falar, né? Não estou aqui, né, nessa altura da vida por acaso, né? A gente nunca está por acaso na vida. E a igreja, ela é capaz de nos resgatar, né? Ela é capaz de nos dar a oportunidade que nós não teríamos de perceber o quanto que nós somos maravilhosos. Há 25 anos atrás, nesse mesmo lugar, não é o mesmo revestimento, não é o mesmo tanque, mas era um domingo à noite, e eu, né, pude ser batizado aqui nessa igreja. A gente frequentava lá a igreja da ilha, né, era um grupo ainda, e a pessoa que mais me faz lembrar desse dia, além da Simone, né, que é quem foi a pessoa que mais teve, né, a influência, o Espírito Santo, obviamente. Mas, enfim, irmãos, a minha alusão, a minha ideia de lembrar desse dia, 30 de julho, né, de 2000, o mundo não tinha acabado, né? Os que são dessa época sabem que o mundo teve prestes a acabar na virada, né, de 99 para 2000. Como o mundo não acabou, eu falei assim, opa, eu tenho que aceitar Jesus. E aconteceu, né, dia 30 de julho. Nesse dia, eu estava lendo aqui o que aconteceu nesse dia aí. E o fato mais importante desse dia foi Rubinho Barrichello ter ganhado a primeira prova dele de Fórmula 1, né?
Rubinho Barrichello ganhou, acho que ganhou só 11 provas. Nesse dia 30 de julho, ele tinha ganhado a primeira. Foi o fato mais relevante desse dia. Assim, se a gente puxar lá no que foi, né, as notícias, né, marcantes desse dia. Nesse dia eu me batizei. O irmão Adail, né, que foi quem me recebeu e que me deu o abraço. E a gente tem sempre a oportunidade de dizer não, né? Muitas vezes. Eu tive, durante, acho que uns bons anos, né, dizendo não para o batismo. E a testemunha de Jesus Cristo, né, ela passa pelo tanque batismal, mas ali, obviamente, é só o começo dessa jornada, né? E temos muitas dificuldades, claro, para viver uma vida coerente, uma vida em que Deus realmente nos transforme o coração e transforme a nossa realidade como seres humanos. Mas a primeira coisa que eu pensei quando, né, me tornei membro da igreja é aquela lógica dos alcoólicos anônimos, sabe? Quantos dias que a gente consegue ficar sem pecar, sem sermos cristãos carnais, né? E a gente demora muito tempo, eu demorei bastante tempo para entender, e ainda não entendo muito, o quanto que o Espírito Santo, ele é protagonista, né? Ele é capaz de nos alcançar na nossa vida. Em São João 16, né, nós temos, né, um versículo 16, versículo 8, Jesus Cristo sendo, né, ele nos falando, né, que ele ia para o céu, a missão dele era nos salvar na cruz, mas que ele ia nos deixar fisicamente, mas não nos abandonaria, né? Que o Espírito Santo viria para ser, né, o nosso consolador, aquele que é na nossa vida assim, aquele que faz toda a diferença para as nossas decisões e para a nossa escolha de viver ao lado de Cristo. O Evangelho de João, né, o capítulo 16, fala que o Espírito Santo viria a esse mundo para convencer, né, o mundo, né, viria do pecado, da justiça e do juízo. Eu nunca entendi muito bem isso. Nunca entendi. Mas o próprio texto ele explica, né? Porque o mundo não creu, o mundo não aceita, o mundo não entende. As pessoas têm a escolha de não querer aceitar a Jesus como Salvador. E, como eu disse, né, o apóstolo João, ele dá, né, aqui no Evangelho, essa noção bem clara, né, ele fala com muita profundidade do quanto o Espírito Santo ele deve ser aquele que promove em nós a transformação e o crescimento. Eu estava, né, olhando o sermão e esse livro aqui, Passos para o Reavivamento, eu queria dar essa dica para nós também lermos, Passos para o Reavivamento Pessoal. Nós temos de tempos em tempos na igreja, né, a oportunidade de ter programações para a gente fazer essa reflexão do quanto que nós somos cristãos carnais, né? Esse livro ele divide, né, os cristãos em cristãos carnais e cristãos espirituais. E é a mesma pessoa,
A mesma pessoa, ela é carnal e ela é espiritual. Quem faz a diferença, obviamente, na vida dela é a presença e o poder do Espírito Santo, que promove as decisões nela, promove a força, o poder, dá a ela para que ela tenha na vida dela os seus dons, os dons de Deus implementados. João é claramente, em escrever tanto o Evangelho quanto as cartas, em dar ênfase ao aspecto, à virtude, enfim, a característica mais contundente de um cristão, que é o amor. Um cristão, ele, obviamente, ele é comissionado, ele é chamado, ele é oficialmente um pequeno Cristo, um Cristo que ele traz na sua identidade, ele carrega uma bandeira, ele representa a Cristo nessa terra. Mas isso não é simples assim. Nós temos que ter a oportunidade, dar a oportunidade, testemunhar, e cada dia é um dia para isso, cada dia. Nós estudamos essa semana sobre os desafios que temos hoje e que virão também na medida em que nós seremos os cristãos, os que guardam os mandamentos, os que têm os mandamentos, os que têm, representam a Deus nessa terra, serão perseguidos por um poder que representa o diabo. Isso vai acontecer. Mas nós temos, na expressão dos escritos de João, o dom máximo para nós é o amor. Não é nada, nem o medo de sermos mortos abala essa condição de expressarmos e vivermos no amor que reflete o caráter de Deus. O Espírito Santo convencerá. Essa é uma expressão que, em inglês, ela é diferente. Na tradução em inglês, ela fala que condenará. Então, às vezes a gente usa o português e pensa que o Espírito Santo nos convencerá. A verdade é que o Espírito Santo, ele está neste mundo, ele é o nosso consolador, é aquele que apresenta sempre a Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós temos o cuidado de pregarmos sobre a Deus Pai, Jesus Cristo, Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Nós temos o cuidado de sermos, nossa experiência de vida e vida religiosa nos dá essa oportunidade de pregar para os que não sabem. Mesmo aqui, quando João explica para Nicodemos no Evangelho sobre o que é nascer de novo, sobre o que é a vida nova em Cristo, ele ali apresenta o Espírito Santo como sendo aquele, algo que não depende de nós. A vida em Cristo, ela é algo que é extraordinária, porque ela é vivida um dia por vez, e ela permite que nós ainda façamos as nossas escolhas, e as escolhas nossas, muitas vezes, conforme a gente lê aqui, tanto na carta de Pedro, quanto se formos lermos Paulo ou João, nós podemos escolher não viver ao lado de Cristo. Eu dizia que assim, eu achava que a igreja era um negócio assim, tipo A mesmo. A gente, cada sábado que vem aqui, que a gente venceu as nossas lutas, a gente podia contar as nossas vitórias. É verdade, nós podemos fazer isso, nós devemos fazer isso. Nós não podemos permitir que o pecado se estabeleça na nossa vida. Mas nós podemos fazer mais. Nós podemos estar a cada dia, assim como Pedro,
ele teve esse encontro com Jesus, o segundo encontro, um encontro de restauração, em que ele compreendeu de fato o que é viver pelo Espírito. Ele andou com Jesus 3 anos. Ele, teve em Jesus Cristo, fisicamente, presencialmente, a amizade, o carinho, o amor, o toque. Nós temos, a Bíblia, nós temos uns aos outros, aqui na igreja. E é claro que nós não tivemos, o privilégio de caminhar com Jesus, ouvir Jesus pregando. Mas os evangelhos, pelo amor de Deus, eles nos dão, essa oportunidade de reviver, de estarmos vivendo essa mesma experiência que Pedro viveu. O pastor George Knight, ele fala com tristeza de que uma das coisas tristes da igreja adventista, George Knight é um dos pastores mais proeminentes da igreja, ele fala que no dia que nós aprendemos a contar, a gente meio que assim, atravessou a nossa busca pelo Espírito Santo, por Deus. Eu imagino o desafio do pastor, nosso desafio de que a igreja tem que crescer, mas muitas vezes não depende de nós. O nosso poder, ele é limitado, as nossas estratégias, existem relatos que dizem que se hoje o Espírito Santo se ausentasse da terra, 90% das nossas ações continuariam sendo promovidas. Então, assim, o apóstolo Pedro, eu imagino que ele caminhou esses 30 anos aqui, quando ele escreve a carta, sob a direção do Espírito Santo. Ele não teve estratégia dele mesmo, ele não quis fazer nada que fosse da sua força ou do seu entendimento. Unicamente ele se colocou nas mãos, sob o poder do Espírito Santo, para que a vida dele fosse uma vida de testemunho. Eu queria terminar, além de indicar para os irmãos, esse é um livro que a igreja doou, que a igreja tem, Passos para o Reavivamento Espiritual. Mas eu queria também lembrar aos irmãos e indicar e dizer que esse livro aqui foi escrito em 1987, a primeira edição. Um livro do pastor Bulhon. Conhecer Jesus é tudo. Esse é um livro que para mim serviu demais na época, há 20 anos atrás, enfim. Porque viver na igreja, compreender a nossa vida religiosa é um desafio, irmãos. Não é coisa simples. Daqui a pouco nós vamos ir para nossas casas, alguns vão almoçar juntos. Semana que vem nós vamos ter um grande almoço aqui da igreja, para que a gente possa estar mais próximos uns dos outros. A igreja promove muitas coisas que nós participamos e somos chamados a colaborar. Mas o fato é que nós precisamos, compreender melhor a nós mesmos. Eu, quando vim na igreja, cheguei na igreja, eu tinha os meus conceitos filosóficos. A gente estabelece algumas verdades, alguns conceitos. Eu, quando casei com a Simone, falei assim, não, agora eu já posso ter um filho, Plantar árvore eu já tinha plantado, faltava só escrever o livro. O poeta cubano, acho que é José Martí, tem esse ditado, que a gente, para se realizar na vida, precisa de plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Não necessariamente nessa sequência. O fato é que a gente traz conceitos conosco, a filosofia. No tempo em que João escreve o Evangelho, em que Pedro vive, existe os conceitos da filosofia grega, a ideia de conhecer, mas era um conhecimento teórico. Para se conhecer alguma coisa, bastava você se informar a respeito. O conhecimento que nós, como cristãos, precisamos ter, não é só teórico,
Nós precisamos estudar a Bíblia todos os dias, irmãos. Todos os dias precisamos estudar a Bíblia. Mas não é só ler a Bíblia, né? A gente tinha, né, uma ideia de há 20 anos atrás, 30 anos atrás, e que todos nós deveríamos ler a Bíblia, fazer o ano bíblico. A gente perdeu um pouco disso, né? A gente tem a Bíblia hoje, né, a um piscar de olhos na palma da mão, mas ainda assim a gente não lê a Bíblia. Eu estou falando por mim, de ler a Bíblia no ano bíblico que seja do janeiro até o dezembro. Muitas coisas acontecem, né? O fato é que a gente tende a querer conhecer, a se informar, a vivermos uma vida de conhecimento, muitas vezes teórico. Nessa manhã, a pergunta que Pedro, né, recebeu de Jesus, né, no relato, é bem clara. Jesus pergunta para ele: tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Cuida dos meus cordeiros. Jesus faz essa mesma pergunta hoje. Ele sempre vai estar, de alguma forma, fazendo para nós, lembrando a nós a nossa realidade humana, mas mais do que isso, né? Nós nascemos de novo numa realidade espiritual. O poder de Deus que transforma os nossos corações, ele está presente. Pastor Bulhon escreveu esse livro e eu recomendo, irmãos, de verdade. Se você já leu, releia. Aqueles que são mais jovens, que nunca leram, leiam. Custa baratinho, tem de graça de PDF pela internet. Ele, né, traz toda relatos que são num crescente de dar a todos nós uma compreensão muito adequada da nossa vida religiosa. Ele conta as histórias dele, de como, né, o pecado, a compreensão errada sobre o pecado, de como que a ideia de nós sermos, a ideia do perdão, que está diretamente relacionado à ideia de salvação, a ideia de que o que aconteceu na cruz é algo que nós nunca vamos entender, mas que é algo que nos alcança e deve nos alcançar. E ao longo do livro, né, não são muitas, são 100 páginas, 90 páginas, nós temos a oportunidade de compreender melhor. Eu tive essa oportunidade essa semana passada, eu tive relendo o quanto que nós precisamos, de alguma forma, ter essa coragem de relermos, de vermos, olharmos para nós mesmos, cada dia que nós vivemos aqui na terra, com o olhar que Pedro, né, retornou para Jesus, né, após essa pergunta. Nós precisamos disso, irmãos. Esse reencontro, essa ideia de vivermos em novidade de vida pelo Espírito Santo, nós precisamos incorporar isso todos os dias. Lógico que nós podemos lembrar de Pedro lá sendo usado pelo Espírito Santo para, né, a conversão ali em Atos, né, o poder do Espírito Santo para, né, falar, né, o entendimento das línguas. Tudo isso é verdade, né? O quanto que Pedro curou através, né, da vida dele ali, no ministério dele. Mas hoje ele traz para a gente, através da sua carta, são os relatos, são a ideia de um viver cristão que tem sentido e que traz para nós, né, a relevância que precisamos ter como seres humanos espirituais. Nós continuamos aqui na terra, então precisamos permitir que o Espírito Santo, enquanto está aqui, continue a ser o nosso Consolador, aquele que nos alcança todos os dias. Eu era maquinista, né? Eu viajava de trem. Uma das coisas que a gente aprende sendo maquinista, a locomotiva ela tem locomotiva eletrodiesel,
ela tem 4.000 HPs, cavalos de força. Ela queima combustível, óleo diesel, para ter a força para, em tese, arrastar toda os vagões, a carga que estão nos vagões. E a locomotiva que a gente vê passando aí é uma locomotiva que chama, ela é eletrodiesel. É uma ideia que a gente aprende logo de cara. A gente que é maquinista, a gente tem lá um acelerador e um freio para a gente poder fazer as viagens, e conduzir o trem. Ali na locomotiva existe um acelerador que faz com que a locomotiva ande. Só que existem 2 mecanismos na locomotiva que, se a gente não entender e conhecer, a gente não vai conseguir produzir o resultado esperado, que é arrastar e fazer com que a carga, com que o trem ele viaje. São 2 mecanismos. Um para a parte, e lembrando aqui, irmãos, a locomotiva ela não é como o carro, que você acelera, o motor produz força, e essa força ali, na hora que queima o combustível, ela faz com que o eixo faça o carro andar. A roda, ali a engrenagem, enfim. A locomotiva, além desse sistema de produzir força através do motor a diesel, ela tem também motores elétricos. E a ideia do motor ali a diesel é produzir força para que essa força se transforme em energia para que o trem se mova. E eu compreendi melhor o Espírito Santo, eu lembrei disso essa semana. O Espírito Santo faz em nós somos pessoas, temos saúde, temos nossas inteligências, temos a nossa capacidade. O Espírito Santo faz em nós o que nós não podemos. Ele governa. Lá tem um dispositivo na locomotiva, eu queria que vocês pensassem isso. Esse dispositivo chama governador. É isso mesmo, o nome é governador. São 4.000 cavalos de força que, sem esse governador, eles não produzem força, eles não funcionam. E além desse governador que tem que estar atuando, existe também a produção da energia, que tem um sistema de amperagem que só quando está regulado é que produz a força para que os motores elétricos tracionem as rodas do trem. Por que eu estou falando isso, irmãos? Nós precisamos, a semelhança desse governador que faz com que 4.000 HPs funcionem direito e produzam força, que produz energia, que essa energia vai produzir atração. O Espírito Santo é isso para nós, irmãos. Nós temos força, nós temos conhecimento, nós temos uma vida inteira em que podemos realizar muitas coisas. Mas sem esse governador, sem esse dispositivo que promove em nós, que regula em nós a nossa vida espiritual, nós seremos cristãos pela metade. Cristãos nominais. Cristãos que estão tristes, porque a gente vem para a igreja muitas vezes, a gente não compreende a nossa vida religiosa, a gente tem vontade de sair da igreja, a gente tem vontade de, enfim. Então, irmãos, eu não sei contar muita história, Simone fala que eu não conto história, mas eu queria deixar essa manhã essa nossa reflexão. Nós temos o poder de Deus à nossa disposição, ou melhor, nós precisamos responder essa pergunta: tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Apacentar é um termo que a gente não conhece muito. Lá no banco, a gente empresta dinheiro para produzir o agronegócio. Para quem cria vaca, tem um item lá que chama capacidade de apacentamento. Apacentar é cuidar.
Deus tem nos dado nessa capacidade de cuidarmos uns dos outros. Mas para isso Ele pede que nós sejamos, tenhamos os dons espirituais, usemos esses dons uns com os outros. E o poder que vem de Deus é que dá essa energia, que dá essa capacidade para que nós possamos caminhar. Eu queria nessa manhã que a gente pudesse pensar, refletir e termos um feliz sábado. Um feliz sábado porque Deus é nosso Deus. Um feliz sábado porque Jesus Cristo vai voltar. Enquanto Ele não volta, o Espírito Santo tem transformado a nossa vida, nos feito melhores cristãos. Cristãos espirituais. Meu desejo, a minha oração e a minha certeza, irmãos, é que nesta manhã, você e eu podemos caminhar com essa alegria, com essa certeza, com essa nossa escolha de responder para Jesus que nós amamos. Amamos porque Ele nos amou primeiro, amamos porque amamos a Deus, amamos porque amamos o nosso próximo e vivemos pelo poder do Espírito. Vivemos em novidade de vida. Que não deixemos que os anos, irmã Cilda? Que não deixemos que os anos nos envelheçam. Nós sempre estaremos em novidade de vida se a nossa vida for uma vida que tenha, a lembrança, a memória, o poder que a cruz promoveu ao nos dar uma nova vida. Eu ia falar de justiça imputada e justiça comunicada. São conceitos que nós não trabalhamos muito. Justiça imputada é quase que automático, quando nós aceitamos a Jesus. Acontece ali, no tanque batismal, acontece, é um processo que, o poder do Espírito Santo nos conduz, nos ajuda a ter essa decisão de estarmos, sendo membros, escolhendo testemunhar de Jesus e sendo relevantes na igreja. Mas existe justiça comunicada, irmãos. Esse é um conceito que a gente nunca trabalha, ou trabalha muito pouco. Justiça imputada e justiça comunicada. Justiça comunicada é um processo que só vai terminar quando Jesus voltar. E é o Espírito Santo que promove isso em nós, irmãos. Justiça comunicada. Eu e você somos pecadores. Eu e você caminhamos num mundo em que as coisas não mudam muito. Os problemas que nós temos, enfim, não precisamos falar, e só tendem a piorar. Mas nós estamos aqui para sermos e fazermos a diferença, porque o Espírito Santo produz em nós essa justiça que nós não temos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que o poder de Deus que nos alcança seja para nós, através, enfim, da vida de Pedro, da vida de João, da vida de Paulo, mas principalmente aquilo que eles nos dão, o Evangelho, a pessoa de Jesus Cristo, possa ser para nós cada dia o motivo das nossas, e o Espírito Santo faz isso em nós, o motivo das nossas escolhas, o motivo das nossas vontades e da nossa vida, uma nova vida. Deus abençoe, Deus nos ajude. Esse é meu desejo, minha oração nessa manhã. Desculpe o tempo, quero convidá-los a ficar de pé, para que possamos orar e encerrar. Bondoso Deus, nosso Pai dos céus, nesta manhã, Senhor, nós estamos aqui na Tua casa, e agora vamos sair. Nos ajuda, Senhor. Eu não sei como é que está o coração de cada um aqui, nem sei muitas vezes como é que está o meu coração. Mas, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a viver cada dia na Tua presença, e o poder do Espírito Santo nos transforme, Senhor. Que nós possamos esperar Jesus voltar
cada dia, com a nossa esperança, nossa certeza de que Ele esteve aqui, morreu para nos salvar e nos ama, Senhor. Nos ajuda a viver, Senhor, cada dia, cada um aqui possa ser testemunhas fiéis e verdadeiras. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração nesta manhã. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Hoje eu não vou pedir que Deus meus problemas